Tudo bem, pessoas? Hoje eu vou trazer mais uma lista de filmes para vocês, já que vocês gostaram tanto da última, deixando bastante like, então eu resolvi dessa vez trazer uma lista com filmes perturbadores que eu só vi uma vez na minha vida e que nunca mais eu quero assistir de novo. Eu quero passar longe desses filmes, porque eles são pesados realmente e impactantes e que vai te marcar assim como foi comigo. E se você gosta de obras que desafiam e que vão te fazer sair da zona de conforto, fica por aqui porque hoje a lista vai ser realmente pesada. Mas antes da gente começar, já deixa o like aqui no vídeo, porque isso me ajuda demais a continuar crescendo. Vocês não têm ideia de como o like é importante pra gente e é rapidinho, então faz a boa aí. E se ainda não for inscrito também, eu te convido a se inscrever no canal para não perder as próximas listas e os vídeos de críticas que eu faço aqui nesse canal todos os dias. Então vamos começar porque essa lista promete. E para começar, já de cara, eu quero falar de um filme completamente desconfortável, para dizer o mínimo. Eu tô falando de Anticristo, de 2009, dirigido pelo polêmico Lars von Trier. E esse é um dos filmes mais controversos e perturbadores que o cinema já produziu. E eu falo isso sem medo de errar, porque não é um exagero. Esse é o tipo de obra que marca a vida de quem assiste e que com toda certeza do mundo eu não vou ver de novo, porque essa história vai começar com um casal que, depois de uma tragédia pessoal, elas decidem se isolar numa cabana no meio da floresta, tentando lidar com o luto e tentando reconstruir o que restou da relação deles. E a partir disso o filme vai mergulhar fundo na dor e na loucura de tudo que existe de mais sombrio dentro da mente humana. E é uma experiência muito pesada, gente, simbólica e, de certo modo, quase hipnótica. E o Lars von Trier, que é conhecido por provocar e desafiar o público, ele é um cara, como eu falei, bastante polêmico. Ele já foi expulso inclusive de festivais, digamos, por esse seu jeito controverso, eu posso dizer assim. E aqui nesse filme, ele vai usar cada plano para te incomodar mesmo, de propósito. Ele não quer que você se sinta bem vendo esse filme. Essa é a grande realidade. Ele quer que você sinta algo ruim. E o filme é praticamente um pesadelo em forma de arte. As cenas são muito lentas, cheias de metáforas, e a fotografia é brutal. Vai ter de tudo aqui: cenas de nudismo, sexo, muita violência gráfica, além de ter o Willem Dafoe como um dos protagonistas, entregando uma atuação insana no melhor sentido da palavra. E esse é um longa que realmente não é para todo mundo, fica o aviso. Ele é pesado, visualmente muito forte e cheio de simbologias que envolvem religião, natureza e a própria psicologia humana. É um longa que vai te convidar para interpretar e não entender. E se você quer se desafiar pelo menos uma vez na vida, Anticristo é uma daquelas obras obrigatórias para isso. Não é à toa que ele tá aqui no nosso quinto lugar. Ele é o mais leve, entre aspas, da nossa lista. É sim, mas isso não quer dizer que ele não seja perturbador demais. E com certeza eu nunca mais vou ver esse filme na minha vida. Foi só uma vez e já tá ótimo. Então fica aí a dica se você quiser: o Anticristo. E agora, subindo mais um degrau na nossa lista, eu trago um filme que me fez mal de verdade. Miss Violence, de 2013. Esse é um filme desgraçado, gente. Não tem outro adjetivo melhor para falar dele aqui. Ele vai começar te enganando, parecendo que vai ser muito calmo, um filme de família, mas logo nos primeiros minutos ele vai te entregar uma cena muito impactante e que vai te deixar desconfortável e sem entender bem o porquê daquilo. E a partir disso é que o filme vai avançando, você vai infelizmente entender o que aconteceu. E esse longa é dirigido pelo Alexandros Avranas, um diretor grego que veio de um país onde o cinema já entregou algumas das obras mais perturbadoras, e Miss Violence segue nessa mesma linha de crítica e mostrando o que há de mais doente e asqueroso dentro de estruturas familiares. E a história vai começar com uma tragédia no dia do aniversário de uma menina.
e logo de cara o espectador é jogado em um clima estranho de desconfiança. Aquela casa aparentemente normal e aquela família que parece comum tem algo fora do lugar. E aos poucos, o filme vai te revelando o que aconteceu, como eu falei, e o que tem por trás dessas aparências, que existe uma autoridade sufocante e uma rotina que mais parece uma prisão disfarçada, mas o que eu tô falando aqui pra vocês não é nem 1%, gente. É que eu não posso entregar o que acontece. Mas se prepare, eu já aviso pra vocês. Se você for assistir, se prepara, porque não é um filme fácil. Eu mesmo quase não consegui terminar, foi bem difícil, porque esse longa vai tratar de abuso de uma forma muito fria e explícita. É um retrato realmente cruel de como o poder pode destruir vidas inteiras e o pior, de como, em muitos casos, ninguém percebe o que está acontecendo até ser tarde demais. É um longa que não vai te oferecer nenhum tipo de alívio, tudo é muito cru, propositalmente desconfortável. É o tipo de obra que você assiste uma vez para nunca mais. É um verdadeiro soco no estômago realmente. Um filme sobre o lado mais sombrio do ser humano. Assista, tenha essa experiência pelo menos uma vez na vida, mas um conselho de amigo, assista em um dia que você estiver bem de cabeça, que você estiver preparado. Não cometa o erro de ver esse filme em um dia ruim, porque o que ele mostra não é ficção, infelizmente. É uma coisa que pode ter acontecido de verdade com você ou com alguém que você conheça. É um espelho realmente, um olhar de dor. Então vá com calma e siga esse conselho que eu te dei antes de dar uma chance para esse filme, Miss Violence. E continuando a nossa lista e entrando no top 3 de filmes perturbadores que eu nunca mais quero ver, eu trago talvez o mais famoso dessa lista e que sempre aparece nesse tipo de vídeo. E não é à toa, porque é um filme polêmico e de um diretor ainda mais polêmico. Eu tô falando de Salò, Os 120 Dias de Sodoma, de 1975, dirigido pelo Pier Paolo Pasolini. E esse é um longa perturbador e bem difícil de ver. Sem exageros, é uma obra que até foi banida em vários países e até hoje ele é motivo de debate entre críticos e cinéfilos. E antes de qualquer coisa, é importante entender que Salò não é um filme feito para entreter. Ele é uma experiência, uma provocação realmente. O Pasolini não queria que ninguém saísse do cinema gostando do que viu. Ele queria provocar repulsa e raiva e principalmente fazer a gente encarar o lado mais cruel da humanidade. E esse longa, ele é inspirado em um livro do Marquês de Sade, escrito lá no século XVIII e se passa na Itália fascista, durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, e a história vai acompanhar um grupo de poderosos, figuras da elite do governo, que sequestram jovens para submetê-los a uma série de abusos e humilhações dentro de um palácio. E a partir daí, o que acontece é uma representação extrema da perda de humanidade quando o poder não encontra limites. E é importante entender que o Pasolini estava querendo dizer com tudo isso. Ele filmou Salò para chocar mesmo. E ele estava denunciando o sistema, o fascismo e o capitalismo, e a forma como o ser humano pode transformar outros seres humanos em objetos descartáveis. Tudo no filme é simbólico, mesmo as cenas mais absurdas e nojentas, cada detalhe, cada ritual, tudo carrega uma crítica ao controle e à dominação, e é impossível falar de Salò sem mencionar a polêmica que o cercou. O Pasolini foi assassinado pouco tempo depois do lançamento do filme, em circunstâncias misteriosas. E muita gente acredita que a ousadia e o conteúdo político da obra tiveram ligação com a sua morte. Mas, independente disso, Salò virou um marco. E é um filme pesado e bem nojento, gente. Se você decidir assistir, vá sabendo que ele é o manifesto mesmo sobre o horror humano, sobre a desumanização. Não dá pra ver Salò sem sentir o incômodo, sem sentir nojo. E é exatamente essa a ideia que o diretor queria. Fazer você encarar o pior e sem ter pra onde fugir. Esse filme tem uma das cenas mais nojentas que eu já vi em toda a minha vida nos cinemas, fora todos os tipos de brutalidade e tortura. Então, se você for assistir,
vai com o estômago forte, porque você vai precisar, eu te garanto. Você não vai ter prazer nenhum vendo Saló. Eu te garanto isso sem dúvidas, e eu duvido muito que você vá querer voltar para esse filme em algum momento. Ele é realmente só para uma vez e nada mais. E ele vai demorar, tá? Pra sair da sua cabeça. Eu vi esse filme há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E até hoje, quando eu lembro de algumas coisas, me dá nojo, me dá uma repulsa. Mas tá aí pra vocês. Saló, os 120 dias de Sodoma. E chegando no nosso top 2, eu vou trazer um filme diferente, mas por que ele é diferente? É que esse daqui é um filme ruim. Eu de verdade não gosto desse longa. Ele só tá aqui porque é realmente perturbador. Eu tô falando de Irreversível, de 2002, do famoso e polêmico Gaspar Noé. E é um filme muito abstrato, gente. Feito com a única intenção de chocar e com uma única cena. E a história é simples. Tudo gira em torno de um casal e de um acontecimento trágico que muda completamente a vida deles. Só que o diferencial aqui é a forma como essa história é contada. Ela é ao contrário da ordem normal. O filme já começa pelo fim e vai voltando cena por cena até o começo. E é aqui que tá o verdadeiro golpe. Quando o filme termina, você entende o que o Gaspar Noé só queria chocar. E esse filme faz parte de um movimento cinematográfico francês ali dos anos 2000, chamado de um novo extremismo francês, que foi o estilo marcado por muita violência gráfica e sexual explícita. E a Monica Bellucci, a protagonista aqui, disse em entrevistas depois que foi o filme mais difícil que ela já gravou e que se arrependeu de ter entrado nesse projeto, porque causou vários problemas para sua saúde mental e também para sua vida pessoal, principalmente amorosa, por conta do trauma que esse filme causou. E ela foi muito corajosa mesmo. É impossível não se sentir abalado pelo que ela transmite. É uma cena de 10 minutos, sem cortes, muito angustiante e muito desconfortável. Irreversível é um dos filmes mais difíceis de ver que já foi feito por conta da sua extrema violência e por cenas longas e realistas demais, filmadas de um jeito que beira o insuportável, e tudo foi feito de forma intencional. O Gaspar Noé quer confrontar o espectador e fazer a gente se questionar sobre até onde nós conseguimos aguentar olhar para o horror em tela sem desviar os olhos, o que é impossível, já te garanto. Ele me causou muita repulsa. Então, Irreversível é um filme para ver uma vez na vida e que vai te marcar para sempre, sem dúvidas. Vai te machucar e te fazer pensar. E se você decidir encarar essa aventura, se prepare, porque não é uma sessão fácil. Mas se você conseguir ir até o fim, parabéns. Você foi um guerreiro. E para finalizar nossa lista, chegando no nosso top 1 de filmes perturbadores, eu trago sem dúvidas o filme que mais me marcou dessa lista, e que é um excelente filme sim, diga-se de passagem, e que eu gosto muito, mas também eu nunca mais quero ver. Eu tô falando de Mártires, de 2008, dirigido pelo Pascal Laurier, diretor francês, e também faz parte daquele movimento de extremismo francês que eu falei de Irreversível, mas diferente aqui, esse filme traz um propósito, ele traz uma mensagem, ele não faz o choque pelo choque de ser gratuito. E o que faz esse filme ser tão perturbador e cruel é que Mártires é um filme sobre sofrimento puro e também sobre uma transcendência e o que existe depois da dor, e até onde o ser humano pode ir em busca de um sentido para a vida ou para a morte. E a história começa de um jeito misterioso. Uma jovem é resgatada depois de fugir de um cativeiro onde sofreu abusos terríveis, e anos depois ela acredita ter encontrado os responsáveis por aquilo que aconteceu com ela e decide buscar vingança. E até aqui tudo normal, parece só mais um filme de trauma e vingança. Mas não se engane, esse é só o ponto de partida. O que vem depois é algo completamente diferente de tudo que você já viu. E Mártires é dividido em duas partes bem distintas. A primeira é mais intensa e direta, com cenas de pura violência e com umas viradas no roteiro que impressionam.
mas a segunda é algo mais filosófico, mais simbólico, e é aí que o filme realmente destrói, porque o Pascal Laurier faz uma virada narrativa que muda completamente o significado da história, e o que parecia apenas um filme brutal sobre trauma se transforma em uma reflexão profunda sobre o sofrimento humano, sobre o que existe além da carne e sobre como a dor pode se tornar um caminho para revelações, mesmo que de um jeito insuportável. E o visual do filme vai ser cru, sem filtros, é realista ao extremo, a fotografia é fria, com enquadramentos fechados na violência, mostrando de maneira seca e que faz o espectador se sentir dentro daquele horror todo. E Mártires é um longa muito pesado, gente. Eu vi faz pouco tempo, porque eu confesso que eu não tive coragem de entrar nessa viagem, por vários motivos, mas o principal é que ele mexe com temas muito sensíveis, já que o medo aqui vem da realidade e o desconforto é constante, e o final me marcou de um jeito que, olha, como ele tá fresco ainda na minha cabeça. Eu vi esse filme não faz nem um ano, vira e mexe, eu penso nele, aquelas cenas horrorosas voltam na minha cabeça e tá difícil superar. E esse é o ponto, porque Mártires é sobre sentir, é uma experiência realmente, é um dos raros filmes de terror que realmente merece ser chamado de perturbador. Não porque ele vai te assustar ou algo assim, mas porque ele vai te fazer encarar o sofrimento de frente, sem metáforas e sem desvios. Então, no fim das contas, Mártires é um filme sobre dor e sobre o vazio, é um mergulho no inferno realmente, de um jeito cruel e trágico. E se você gosta de filmes que te tiram da zona de conforto, e se você quer ver algo diferente, assista por sua conta e risco, porque eu não me responsabilizo. Então fica aí a dica pra você, Mártires. E é isso, gente. Essa foi a minha lista de filmes perturbadores e cabe mais filmes aqui. Se vocês quiserem, dá pra fazer parte 2, 3, depende se vocês gostarem e deixarem bastante like para eu saber e entender que vocês querem mais, beleza? E obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e nos vemos em breve.